Para iniciar as aulas deste módulo, nós vamos falar um pouquinho sobre expressão gênica, né? O que é a expressão gênica e por que ela ocorre? Bom, e o que é a expressão gênica? A expressão gênica ela vai ser um processo no qual a informação que está contida numa sequência de DNA, que é um gene, vai ser utilizada para formar, para produzir um produto funcional. Que produto funcional seria esse? Seria uma proteína, seria um RNA estável, um RNA funcional. Mas antes da gente entender a expressão gênica, a gente precisa relembrar o que é um gene, né? E o que é um gene? Aqui, essa figura, ela mostra um pouquinho, relembra aquilo que a gente já falou nas aulas anteriores. O gene, ele é um segmento de DNA que está condensado na forma de cromossomos. Então, os cromossomos, eles são feitos de DNA, e esse DNA, ele que forma o cromossomo, em algumas regiões a gente vai ter sequências que serão genes e teremos também sequências que não são genes, são chamadas sequências intergênicas. Mas aqui o foco, então, é o gene e o conceito de gene para que a gente consiga entender o que é a expressão gênica. Um conceito de gene que é amplamente aceito, embora ele não consiga englobar todos os tipos de gene, mas para um entendimento básico, ele explica bastante a informação. O gene é a sequência de DNA com a informação necessária e suficiente para a síntese de uma proteína ou de um RNA estável. E aí vem a pergunta: o que seria um RNA estável? Seria um RNA ribossomal, um RNA transportador, um microRNA que vai atuar na regulação da expressão dos genes. Então, este é um conceito de gene, o que é uma sequência de DNA que tem a informação para a produção de uma molécula funcional. E aqui, nessa figura, a gente mostra o que seria o dogma central ou o que seria a expressão gênica. Então, relembrando, nós temos a célula. No núcleo da célula, quando estamos falando em organismos eucariotos, a gente vai ter um núcleo. No núcleo da célula se encontrará o genoma, que é composto então pelos diversos cromossomos. E esses cromossomos são compostos por DNA, que vai estar empacotado. E aqui então, dando um zoom, né, um foco no dogma central. Aqui nós temos uma fita dupla de DNA, com destaque em uma região dela, que a gente vai dizer que é um gene. E fazendo parte dos processos de expressão gênica, a gente vai ter a primeira etapa, que é chamada de transcrição, na qual uma cópia do DNA é feita na forma de um RNA mensageiro. E este RNA mensageiro, ele vai servir de molde para a síntese de proteínas, num processo que se chama tradução. Mas esse dogma central, ele só ocorre completamente, ou seja, com a etapa de transcrição e tradução, quando o gene está codificando para uma proteína. Só que, como a gente já falou antes, nem sempre os genes codificam para proteínas. Eles podem codificar também para RNAs estáveis, né? Como o caso do RNA ribossomal, RNA transportador e dos microRNAs, por exemplo. Então, neste caso, a expressão dos genes, ela vai estar restrita apenas ao processo de transcrição. Quais seriam as etapas da expressão gênica? No slide anterior, nós falamos, slide anterior onde a gente falou do dogma central da biologia, nós falamos nas duas etapas principais, que seriam a transcrição e a tradução. Mas existe uma etapa intermediária, que é chamada de processamento, no caso de genes que codificam proteínas. A transcrição ela vai consistir na síntese de RNA a partir de um molde de DNA.
O processamento, ele vai consistir em modificações no RNA mensageiro, no pré-RNA mensageiro, formando um RNA mensageiro maduro. No caso de outros RNAs, como o RNA transportador, RNA ribossômico, também são feitos processamentos, mas neste caso a nomenclatura não é essa, pré-RNA mensageiro e RNA mensageiro maduro. A etapa de tradução, que consiste na síntese de proteína, então aqui exemplificado, RNA mensageiro maduro, servindo de molde para sintetizar proteínas, que nós exemplificamos como esse conjunto de círculos. E ainda, embora a gente não vá tratar na disciplina, mas existem modificações pós-tradução, onde as proteínas acabam adquirindo estrutura tridimensional, muitas vezes algumas modificações químicas. Um outro fato importante quando a gente fala em expressão gênica é o controle da expressão gênica, porque o controle, todas as nossas células, elas têm o DNA que codifica para todos os genes que são necessários no organismo, mas nem todos esses genes estão sendo expressos, ou seja, produzem as proteínas ou os RNAs que eles codificam em todas as células ao mesmo tempo. E isso fica muito claro quando a gente observa a morfologia e a função das células. Aqui a gente tem hemácias e leucócitos, aqui células epiteliais, neurônios. Então fica óbvio que a produção de proteínas aqui, de RNAs regulatórios entre esses três tipos celulares, não é o mesmo. E isso acontece pela regulação da expressão gênica. Outro fato também que regula a expressão dos genes são os fatores ambientais, né? Do que a pessoa se alimenta, se ela pratica atividade, se ela é exposta à poluição, se ela bebe, né? Se ela usa medicações. Todas essas situações, elas acabam modulando o organismo, né? E as respostas vão ser a nível de modificações no DNA, modificações na produção de proteínas, de RNAs mensageiros também. Então, todos esses fatores atuam conjuntamente na regulação da expressão dos genes.